Finalmente, depois de tantas cobranças, tantas críticas, tantas manifestações pedindo, né, não só pela direita, mas também principalmente pela esquerda, pedindo a divulgação, né, de áudios, fotos, vídeos de Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente o pedido foi atendido, tá? Nesse dia de hoje, Lula da Silva autorizou a publicação das suas primeiras imagens dentro do Hospital Sírio-Libanês. Só que, gente, tá? Eu vou trazer aqui uma informação, a seguinte, foi divulgado esse vídeo do Lula ao lado ali do seu médico, só que teve um detalhe na imagem do Lula que acendeu um alerta gigante. E nós vamos falar sobre esta informação extremamente grave aqui nesse vídeo. Muita gente não reparou, não observou, mas algumas pessoas viram, tá? E acendeu um alerta gigante. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Finalmente saiu as primeiras imagens de Lula da Silva dentro do Hospital Sírio-Libanês após, né, 3 procedimentos. Tem muita coisa para falar sobre essa questão desse vídeo que foi divulgado aqui há poucos instantes, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. E esse detalhe, né, na imagem do Lula que acendeu um grande alerta, um alerta gigante, vocês vão entender a partir das informações que eu vou trazer aqui para vocês. Além dessa imagem, né, do vídeo do Lula dentro do hospital, vou trazer outras várias informações desse vídeo. Uma informação mais impactante que a outra, gente. É muito, muito grave que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Só adianta uma coisa, assistam com muita atenção que vocês vão ficar de queixo caído. Então assim, gente, rapidamente não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, tá? Porque eu tô vendo aqui, ó, tem muita gente aí que tá do outro lado me assistindo que até hoje não tá inscrito, até hoje não faz parte aqui da nossa família. O que é que você tá esperando, gente? Se você quer ser um cidadão informado, que jamais será escravizado, vem fazer parte da nossa família. Olha aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se, é só clicar em cima, clicou, você já vai estar inscrito automaticamente, o melhor, gratuitamente aqui no nosso canal. Beleza? Vamos lá, gente, dando início aqui às informações. Definitivamente o Pix não caiu na Globo nesse dia de hoje. Enquanto o Lula tá lá no hospital, parece que a equipe econômica lá esqueceu de depositar o Pix da Globo. Porque, gente, nesse vídeo aqui, o Gerson Camarote, que é um dos maiores jornalistas militantes de esquerda da história política do Brasil, o Gerson Camarote, nesse vídeo, simplesmente detonou, macetou Luiz Inácio Lula da Silva e jogou a total responsabilidade da alta do dólar em cima do lombo de Luiz Inácio Lula. O homem estava furioso aqui nesse vídeo, gente, tá? Vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Afinal de contas, Globo, jornalista militante de esquerda, dentro da própria Globo News, detonando Lula, é muito raro. Então, a gente precisa assistir. Vejam só. Vou abrir uma divergência aqui. Adoro. Vamos lá. O dólar estava 4,80, mano. Sim. Sim. Você teve o presidente criando ruído político. Ele colaborou, ele foi o principal vetor da questão do dólar. Não foi exterior, não foi problema externo. Foi uma fala descoordenada, um ruído político promovido por ninguém menos que o presidente da República. Você fala da questão dos 5 mil. Não. A gente está falando lá de trás. Eu estou falando há um ano, Dani. A mudança da meta. O que eu acho que grave, o que é muito grave o que o presidente Lula fez é de uma gravidade sem precedentes. Ele criou um ruído político. Esse dólar estava 4,80, foi para 4,90, estava ali há um ano. Aí ele começa a dar paulada no Banco Central, questionando a autonomia. A autonomia é um ganho do ponto de vista de institucionalização do país. E o que o Lula conseguiu? Não, ele foi subir. Aí depois ainda faz um pacote fiscal que ele desidrata, demora um mês. Olha a gravidade da situação. A gravidade da situação. É preciso botar assim, ao invés de, pelo menos na fala, uma fala equilibrada, uma fala ponderada, uma fala sóbria sobre os rumos da economia, ele foi fazer populismo verbal. Aí depois, Dani, o que a gente vê na sequência, ele detonando o próprio ministro da Fazenda. Ele enfraquecendo, fragilizando e desidratando o próprio ministro Fernando Haddad, que é dele. Eu não acho que tem divergência. Eu ia falar exatamente isso. Eu não estou vendo divergência. Não, mas aí a gente chega à situação atual. Que o Banco Central... Você viu ali, gente, tá? Ele tá detonando o Lula, aí as militantes ali, a Cantanhede, a Daniela Lima, não, calma assim, calma na mesa. Ali nem disfarça, né, gente? E o cara continuou. É o que ele indicou, porque já não é mais o Roberto Campos. Vamos falar a verdade aqui. O que o Roberto Campos está fazendo é um favor para o senhor Galípolo.
É um favor. Não, aí eu não acho, não. Para blindar, lógico que é, Agora a gente não. Para blindar. Tá fazendo um favor, o Roberto Campos poderia sair lindamente, tchau. O que o BC fez foi uma blindagem ao Galípolo, dizendo assim o seguinte, independentemente do que vai acontecer, vamos dar um choque de credibilidade ao senhor Galípolo e futura equipe durante o próximo Copom e o outro Copom. Ah, não, as mulheres ficou assim, eu acho que elas ficaram assim impactadas, né? Porque o Gerson Camarote aqui, ele caprichou, né? Ele caprichou, né? Na forma com que ele detonou o Lula. Jogou toda a responsabilidade, tá? Toda a responsabilidade da alta do dólar nas falácias desastrosas do Lula, né? Assim, falando, né? Incitando ódio à autonomia do Banco Central, que foram uma das poucas conquistas que se aconteceu nesse Brasil. Então, assim, gente, tá? Pela primeira vez, eu concordo em gênero, número e grau com as falas do Gerson Camarote. A responsabilidade da alta do dólar. Na época do Bolsonaro, o Lula não cutucava, não estava lá dando canelada na perna do Bolsonaro, que, né, era uma péssima gestão do Bolsonaro, que o Bolsonaro era um incompetente. E agora, qual que é a palavra que define a alta do dólar aqui nessa gestão do Lula? Desastre, tá? Lá na época do Lula, ele era incompetente. Aqui, além de ser incompetente, essa gestão é desastrosa. Essa gestão do Lula é uma tragédia para o Brasil. Tanto é que o dólar nunca chegou nesse patamar que chegou de R$6,11, 16 centavos. Gente, é muito perigoso. Vocês não têm noção, né? A inflação subindo, o poder de compra diminuindo. O poder de compra do povo brasileiro diminuiu drasticamente aqui nesse governo Lula. E sem nenhuma crise sanitária para que ele pudesse justificar. Gente, já está acontecendo isso porque eu estou passando por uma crise mundial, crise sanitária. Não, gente, não tem crise nenhuma acontecendo que pode afetar a economia, a não ser esse fracassado Lula que fala um tanto de asneira, como o próprio Camarote disse, que as asneiras que ele mesmo disse prejudicou ele falar, detonar a autonomia do Banco Central. Ele é magoado pelo fato do Campos Neto ser o indicado pelo Bolsonaro, por isso ele ficava criticando, cutucando o Banco Central, falando sobre a sua autonomia. E isso, quem perdia, gente, era o povo, porque se citava a alta do dólar, né? Tudo, o preço de tudo aumentando, inflação aumentando. É assim, ai gente, eu tenho preguiça do Lula, sabe? Eu fico imaginando aquele pessoal que votou no Lula, fez o L, assistindo aqui esse vídeo do Camarote, porque o Camarote aqui, de forma extraordinária, ele desenhou, ele não só falou, mas praticamente desenhou o desastre que foi o Lula para a economia do Brasil desde quando ele sentou na cadeira de presidente da República. Aí as militantes ali, não, calma, não, eu não concordo, eu não penso assim, não é bem assim. Elas ficam furiosas porque tem o Gerson Camarote que está esfregando na cara do povo brasileiro, da sociedade, o desastre que é, a tragédia que é essa gestão do Lula para o Brasil. Realmente aqui, ele falou só verdades. Coloca aqui embaixo, gente, vocês concordam com o Gerson Camarote que a culpa da alta do dólar não é de ninguém, a não ser do próprio Lula da Silva? Não adianta o Lula querer colocar a culpa no Banco Central, na Faria Lima, a culpa é do Haddad, a culpa é disso, a culpa é do Lula, das falas desastrosas. Cada vez que o Lula pegava no microfone e falava, o dólar subia. E ele parece que não percebia, por isso que não tinha alguém ali do lado para ficar, dependendo do que você disser, do que você falar, o dólar vai subir. E cada vez que ele pegava o microfone, o dólar subia, subia, até que chegou num ponto que afundou o Brasil. Acho que é o que ele queria, né? Próxima informação na tela, gente, vejam só, informação divulgada pelo jornal O Globo. Daqui a pouco, gente, vídeo do Lula. Tem uma questão na imagem do Lula que acendeu um alerta gigante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, nessa imagem, nesse vídeo que o Lula acabou de postar nas redes sociais. Direto lá, vídeo dele dentro ali do hospital. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Vamos lá, a ordem para quem visita Lula da Silva. Ou seja, gente, para quem quisesse visitar o Lula, existiu ali uma ordem, assim, muito, mas muito, vocês vão entender. Quem visita o presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo recebe uma ordem explícita: não levar preocupações e assuntos de trabalho. Por quê, gente? O que mais tem acontecido aqui fora é notícias ruins sobre essa gestão fracassada do Lula. Imaginem só esse turbilhão de notícias ruins, terríveis notícias,
chegasse ali para a cabeça do Lula, aí que o homem não ia aguentar e era capaz de dar um infarto ali dentro do hospital. O presidente do Instituto Perseu, o Abraham Paulo Akamoto, foi um dos poucos que não pertence à família que visitou o Lula. Akamoto tem dado notícias sobre a saúde do presidente para petistas e relatou que só falaram sobre futebol e amenidades, nada de trabalho. Lula, porém, tem despachado do hospital e mantido contato com membros do governo, com o primeiro-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Paulo Pimenta realmente foi descartado mesmo, gente. Então tá aqui essa informação. Ou seja, pode visitar o Lula? Pode, são pouquíssimos, bem restrito. E claro, gente, tá? Não é qualquer assunto que pode ser levado pro Lula, porque dependendo da gravidade da situação, da notícia que possa ser divulgada pro Lula, o homem pode não aguentar, pode ter uma parada, pode dar um problema ali, dar um piripaque e, né, vocês sabem muito bem. Então, esse cuidado gigantesco que está acontecendo com o Lula nesse momento de não levar notícias ruins para o presidente da República. Próxima informação aqui na tela, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque esse aqui é um dos melhores vídeos que você vai assistir nesse dia de hoje, tá? Saúde de Lula intensifica disputa entre Janja e comunicação do governo. Ao que tudo indica, a Janja da Silva está dando uma rasteira ardilosa no ministro Paulo Pimenta, gente, tá? É muito mais grave do que a gente imagina. Assistindo esse vídeo aqui, vocês vão entender qual é a real intenção da Janja da Silva. E a mulher é uma cobra, gente. Só antecipando aqui para vocês. Assistam. A comunicação do governo... Bom, gente, de fato, a comunicação do governo está um caos, está bastante caótico, como bem disse o Thales. E esse episódio da saúde do presidente Lula trouxe isso ainda mais à tona. Jogou luz sobre essa crise que há na comunicação. O que acontece? Nesse episódio específico do presidente Lula, as informações sobre a saúde dele não estão sendo institucionalizadas. Não há a SECOM atuando ali no hospital para passar as informações da equipe médica, como é convencional, né? Como o coach bem me lembrou, quando era secretário de imprensa, era ele quem fazia essa ponte entre os médicos e jornalistas. Não há mais essa institucionalidade da SECOM fazendo essa ponte. As informações são diretamente transmitidas da equipe médica do Calil ou por meio da assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, e isso nós apuramos que atende a um pedido da primeira-dama Janja, que quer ser por fora dessa comunicação sobre a saúde do presidente, né? Há ali uma tensão muito evidente em Brasília entre a primeira-dama de um lado e a SECOM de outro. É uma tensão que é obviamente negada pelo ministro Paulo Pimenta. Eu conversei com ele ontem, ele negou que haja esse clima, né, de guerra ali na SECOM, negou também muito que se fala, que nós já apuramos, que a Janja funciona como uma espécie de eminência parda da área digital do governo. Ele nega que isso ocorra e diz que todos os méritos e possíveis problemas da SECOM são responsabilidade dele e de mais ninguém, mas o fato é que há sim uma tensão que envolve a Janja de um lado e envolve assessores pessoais do presidente Lula de outro, e que culminou nesse episódio agora relacionado à saúde do presidente Lula. A gente está nessa situação em que as informações não são, como de hábito, transmitidas pelo secretário de imprensa ou pela comunicação do governo, mas diretamente pelo hospital e pela equipe médica, o que cria também algumas situações bastante complicadas, né? Gente, o que ela disse aqui é o seguinte: existe uma crise gigante, uma crise gigante dentro do governo Lula, envolvendo os seus ministérios, e a prova disso é a Janja simplesmente humilhando, tá? Descartando da forma mais ardilosa possível o ministro das Comunicações. Por quê, gente, tá? O Lula da Silva, ele tá hospitalizado. Quem deveria estar à frente de tudo que é noticiado para o Brasil inteiro, quem deveria ir lá para fora do hospital, falar sobre o estado de saúde do Lula, melhoria ou piora, qualquer coisa que seja, seria o Paulo Pimenta, que é o ministro responsável pela comunicação de tudo que acontece no governo para com a sociedade brasileira. Só que o que a Janja fez? Ela simplesmente está assumindo esse lugar do Paulo Pimenta, tipo assim, descartou o cara na maior cara dura, tipo assim, eu quero você longe. Tanto é que assim que voltar, o Lula vai substituir o Paulo Pimenta. Isso já está decidido. Ou seja, existe sim essa crise, tá, desse Ministério da Comunicação. A Janja simplesmente descartou já o Paulo Pimenta
e assumiu, né? Tanto é que não é nem a Janja que vai ali pra frente, ela dá assim algumas coisinhas na sua rede social, algumas informaçãozinhas, mas quem de cara que hoje está assumindo esse papel de ministro da comunicação do governo do Lula, além da Janja, que passa as informações através das suas redes sociais, também é o doutor Roberto Calil, que além de médico, agora ele foi aí, assumiu esse papel, né, foi promovido a assessor do Luiz Inácio, de ministro, né, do Luiz Inácio Lula, porque é ele que está vindo ali sempre passando as informações. Ou seja, da forma mais descarada, mais ardilosa possível, a Janja da Silva passou a maior rasteira no ministro incompetente. Não estou dizendo que ele é competente, porque é incompetente também, mas em se tratando de Janja não tem nada pior, né, gente? Então, assim, da forma mais ardilosa, ela foi lá e derrubou na cara dura o ministro Paulo Pimenta, né? Porque as decisões das comunicações, todas passavam pelo crivo da Janja. Só que quem sofreu as consequências foi o Paulo Pimenta. Próxima informação na tela, gente, é a seguinte: Lula da Silva, assim que sair do hospital, ele vai ter um problema gigante para resolver, que é esse daqui, ó. Tribunal de Contas da União recomenda bloqueio de 10 bilhões do pagamento do pé de meia. Um dos benefícios que foi prometidos por Lula, mas o TCU está aqui sendo uma pedra no sapato de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a informação, o Tribunal de Contas da União recomendou o bloqueio de 10 bilhões do programa, bloqueou, tá? Recomendou o bloqueio de 10 bilhões do programa Pé de Meia, operado fora do orçamento oficial da União. Ou seja, gente, tá? Aquela pedalada que alguns deputados da oposição tinha, né, avisado o Tribunal de Contas da União que poderia estar acontecendo, parece que foi realmente detectado. Por isso, houve aí o bloqueio de 10 bilhões, tá? Caso o ministro relator Augusto Nardes acate a sugestão, o financiamento do programa só será possível até janeiro de 2025. O portal UOL divulgou informação nessa quinta-feira, dia 12. O Pé de Meia oferece uma mesada de 200 por mês a estudantes de baixa renda do ensino médio. O valor soma 9,2 mil por aluno ao longo de 3 anos. Em resposta, o Ministério da Educação informou que todos os aportes feitos para o pagamento do Pé de Meia foram aprovados pelo Congresso Nacional e cumpriram as normas orçamentárias vigentes. Será mesmo, gente, que se realmente tivesse sido, o Tribunal de Contas não teria bloqueado esses 10 milhões? Então, tem informação desencontrada aí. O MEC também afirmou que já forneceu esclarecimentos preliminares solicitados pelo TCU e que irá complementar as informações oportunamente. A auditoria do Tribunal de Contas da União foi iniciada depois de reportagens indicarem irregularidades e falta de transparência na execução da ação governamental liderada pelo Lula da Silva. Os técnicos do TCU concluíram em um relatório de 35 páginas que as irregularidades são procedentes. Gente, as irregularidades são procedentes. Então, eles detectaram que estava acontecendo alguma coisa ilegal. Então, os auditores sugeriram que o ministro relator conceda uma decisão cautelar para bloquear parte dos recursos que o MEC utiliza para pagar os estudantes. Gente, grande pepino Lula vai ter para resolver. Agora, gente, vamos falar sobre as imagens do Lula que foram postadas nesta sexta-feira 13. Sexta-feira 13, tivemos aí a divulgação depois de tanta cobrança, não só pela oposição, mas pela base aliada do Lula dentro do Congresso Nacional, não só, né, pela direita, a base aliada do Lula, mas também pelos jornalistas militantes esquerda, estava todo mundo cobrando. Cadê imagens, né, como diz o próprio Datena, cadê as imagens do Lula da Silva dentro do hospital, se ele realmente está bem, quanto, né, os médicos estão dizendo, cadê as imagens do Lula? Aí, gente, teve um detalhe na imagem do Lula que chamou muita atenção. Vamos assistir o vídeo e a gente vai falar sobre essa questão que acendeu um alarme gigante. Vocês vão entender. Assistam as imagens e logo em seguida a gente vai falar sobre essa questão que chamou a atenção. Vejam só. Ele quer um café dele. Muito amor, muito amor. Entendeu?
Tá mais rápido que o senhor. Não vem me gozar, não, que eu vou Então tá aqui, gente, tá? A imagem, né, do Lula andando, caminhando, igual o Bolsonaro fez lá, quando ele sempre, né, era internado, ele gravava ali as imagens, colocava. Aí, gente, o Lula e a Janja, então, decidiu, né, divulgar a imagem que estava sendo amplamente cobrado, não só pela direita, mas pela esquerda, né, para que eles provassem que ele realmente estava realmente reagindo bem ao tratamento. Mais um detalhe que chamou muita atenção nas redes sociais, e vocês vão entender, é essa daqui. Prestem atenção, na hora que eu parar aqui, é aqui que a gente vai falar sobre essa questão. Vejam só. O paciente está melhor que o doutor. Vocês entenderam aqui, gente? Isso aqui chamou muita atenção, porque aqui nesse momento, a Janja diz a seguinte frase: o paciente tá melhor, né? Tipo assim, aqui, vou até voltar aqui um pouquinho, observem que ela fala assim, o paciente tá melhor, tipo assim, do que quando entrou. Vejam só isso aqui que chamou atenção, ó. O paciente está melhor que o doutor. Parece que o paciente tá melhor do que o doutor. Então, assim, o que chamou atenção... Então, ela fez questão, tá, de falar, de expor a fala dela, dizendo que, o paciente tá melhor, parece que tá melhor que o doutor, não sei. O que chama atenção aqui, gente, que lá no vídeo anterior, tá, trouxe para vocês a informação, o próprio Ricardo Salles disse que a Janja, ela está extremamente obcecada em Lula ser candidato, tá, à reeleição à presidência da República. Por quê, gente, tá? A Janja, ela tá completamente deslumbrada com essa vida de luxo que o aporte de primeira-dama está concedendo a ela. Então, o Lula, que é 30 anos, lá mais de 30 anos mais velho, está proporcionando uma vida, gente, tá? De rainha para essa mulher. Tudo custeado com o dinheiro do povo. Então, ela não quer perder esse posto de primeira-dama. Ela quer continuar viajando, hotéis de luxo, né? Comidas mais caras, bebidas premiadas. Ela quer continuar tendo esse status de primeira-dama. E ela quer, gente, a qualquer custo, como vocês viram aqui, ela fez questão de falar, o paciente está melhor do que... Ou seja, ela deixou bem claro aqui que ela está frisando que o Lula da Silva está bem, está maravilhosamente bem, entrou melhor, está saindo melhor do que entrou no hospital. Então ela quer deixar bem claro para o povo, para o cidadão brasileiro, que o Lula está nas suas mais absoluta melhora do mundo. O homem está perfeito, não tem nenhum problema. Só que assim, gente, as últimas informações que vêm sendo divulgadas não tá deixando a galera da canhota, o PT, muito tranquilinha assim não, porque o Lula, a situação tá capenga, né, fez 3 procedimentos, né, em menos de 90 dias foi 2 vezes ao hospital. Isso tá acendendo um alerta gigante dentro da esquerda, que não tem aquele sucessor. Ou o Bolsonaro tem vários sucessores, o Lula não tem sucessor, a não ser o Haddad, que tá aí nessa gestão fracassada como ministro da Economia. Então a Janja, gente, tá? No meu ponto de vista aqui, ela mostrou o desespero dela. Ela tá desesperada para mostrar para a população, para o povo brasileiro, de que o Lula está maravilhosamente bem. Mas não é isso que a gente está vendo aí nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, que ele já foi para o hospital 2 vezes, tá? Por mais que ela tente se esforçar em mostrar que o Lula tá bem, porque para ela, ele tem que se candidatar novamente, tem que se reeleger, para ela continuar nessa vida de luxo, nesse status de primeira-dama, porque se ela perde o status de primeira-dama, ela não é absolutamente nada, ela não é ninguém. E não vai ter essa vida deslumbrada de luxo que ela tem como primeira-dama. Ou seja, para a primeira-dama é o luxo, e para o povo brasileiro, miséria. Porque é exatamente isso que acontece. Ela vive no luxo, tá? As comidas mais caras, as viagens mais caras, hotéis mais caros, e o povo tá na miséria. É uma discrepância danada. Então tá aí, gente, tá? Um fato que chamou muita atenção é esse desespero dela em falar, né? Que olha, tá melhor do que isso. Será que tá tão melhor assim mesmo, gente? Foi pro hospital 2 vezes em menos de 2 meses. A situação, para mim, não tá tão tranquila assim como ela está tentando transparecer. Próxima informação aqui na tela, deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Decisão importante vai ser tomada neste dia de hoje. STF decide nesta sexta-feira sobre impedimento de Moraes em processo de Bolsonaro. Tá aqui a informação. O STF, Supremo Tribunal Federal, decide nesta sexta-feira, gente, o julgamento de uma ação que questiona a conduta, né, do ministro Alexandre de Moraes nas investigações sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que resultou no indiciamento de Bolsonaro e mais 36.
8 magistrados votaram até o momento contra o pedido apresentado pelo Bolsonaro. Faltam se manifestar os ministros Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados à corte pelo ex-mandatário. Ou seja, gente, zero surpresa, né? Tá aqui, ó, o relator do caso é o presidente do STF, Barroso, que votou pela rejeição do recurso, os ministros, tá, os outros, né, declarou-se impedido de votar. Todos aqui acompanharam o relator, Alexandre, né, Alexandre que se declarou impedido de votar. Para Barroso, a alegação de Moraes seria vítima, né, dos fatos. Gente, zero surpresa. Lógico, pelo menos é o que eu penso, né, que o Nunes Marques e o André Mendonça deve... Gente, eu quero ver, gente, qual que vai ser a resposta do Nunes Marques e do André Mendonça. Eu vou ver e vou trazer para vocês, que aqui eu quero ver. Vocês vão ficar do lado do Bolsonaro ou se eles vão ficar do lado do Alexandre de Moraes? Eu quero ver se os dois vão ter culhão para peitar o Alexandre de Moraes ali dentro do STF. Agora eu quero ver de que lado o André Mendonça e o Nunes Marques estão. Se é do lado do Bolsonaro ou do lado do Alexandre de Moraes. Será que eles vão se borrar de medo do Alexandre de Moraes? Tipo assim, Maria vai com as outras. Já que todo mundo votou, né, pro Alexandre de Moraes continuar nesse inquérito, também vou seguir aqui, Maria vai com as outras, vou seguir da mesma forma. Ou nós vamos peitar e falar, não, eu acho que sim, ele é suspeito, ele era uma das vítimas, não pode participar desse julgamento, não pode ser relator. Quero ver o voto deles, a explicação. Eu vou fazer questão de trazer essa informação nesse vídeo aqui para todos vocês. Gente, tem mais informação, tá? Tem mais informação, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ficando por aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo feito com muito amor e carinho, ó. Até o nosso próximo encontro.